Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Analytics aqui desde 2015, quinzenalmente trazendo conteúdo novo para você sobre Analytics. Hoje eu tenho o inenarrável prazer de estar trazendo aqui a Americanas SA, o Thiagão aqui da Americanas SA, para falar de Analytics e a gente entender como que é essa área de Digital Analytics dentro da Americanas SA. Para mim é um prazer absurdo, porque há 16 anos atrás eu estava assinando minha carteira lá na Americanas.com, meu primeiro emprego, e está aqui hoje conversando com a Americanas SA um pouquinho sobre essa história de alguém que me ajudou e muito a chegar onde eu estou aqui, vai ser muito maneiro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a área de Analytics Americanas, vamos debater sobre soft skills do profissional, vamos bater sobre ferramentas, como é que a Americanas divide a sua área de dados ali, que ferramentas que eles utilizam, como é que foi desenvolver sua própria ferramenta de Analytics e afins. Para isso eu estou aqui com o Thiagão, que vai se apresentar para vocês conhecerem, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa área de Digital Analytics Americanas. Fala aí, Thiagão. Fala, galera, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Gustavo, obrigado pelo convite mais uma vez. Vai ser, com certeza, momento ímpar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história, poder dividir a nossa jornada, os erros, os aprendizados e fazer com que as pessoas consigam acelerar o seu crescimento, já aprendendo com que outros erraram no meio do caminho. Prazer. Perfeito. Novamente, obrigado pelo convite. Vamos começar esse show aqui. Boa, cara, agradeço demais aí você e todo o time da Americanas SA por disponibilizar o tempo de vocês aqui conversando com a gente e abrir a cozinha aqui pra gente conversar, pra saber certinho tudo que acontece aí dentro. Como eu falei, né, cara, a gente vai falar de bastante coisa. Vamos falar não só de ferramentas, como também como é que a Americanas tem a sua área de dados, mas eu queria iniciar esse papo aqui falando mais desse profissional de dados. A gente sabe que a nossa área de Digital Analytics é uma área que ela existe há muito tempo, mas que cada vez mais a gente vai ganhando tração e vamos dizer assim que a gente tem agora pequenas e médias empresas começando a prestar atenção nisso, instalando um Google Analytics, talvez tendo uma consultoria, tendo uma pessoa ali dentro. E uma coisa que é normal, que a gente tem visto muito, principalmente aqui na Métricas Boss, as pessoas não sabem ainda quem é um profissional de Digital Analytics, o que essa pessoa faz, onde vive, o que come. E a gente sabe muito bem, você então aí que lidera um time grande sabe muito bem disso, é que a gente tem algumas nuances no dia a dia aqui, tem aquela máxima que sempre se fala, que é a gente contrata pelas hard skills e demite pelas soft skills, né? E a gente sabe que as hard skills aí do profissional de Digital Analytics são vastas. Mas eu queria entender com você, pelo seu perfil, e perfil das pessoas que você atua em Digital Analytics, o que você entenderia que são as principais soft skills para quem vai trabalhar na área de Digital Analytics? O que essa pessoa tem que saber ali para poder ser um bom profissional e conseguir se dar bem nessa área? Legal, Gustavo. Acho que, cara, eu acabei na introdução não me apresentando, mas eu tenho mais de 12 anos trabalhando nessa área, então tenho alguma experiência. Já contratei muitas vezes errado e também já consegui encontrar grandes talentos ao longo dessa jornada, né? Então, faz com que a gente realmente aprenda aos poucos. A gente costuma falar aqui em baby steps, né? E aí você vai lapidando e vai melhorando até chegar num cenário onde a gente entende que é funcional, tá? No que diz, vamos dizer assim, no que diz respeito a pessoas, a qualidades, habilidades, tem uma em particular que eu gosto muito e normalmente ela é bem simples e as pessoas se surpreendem com ela, que é uma habilidade que a gente define como ser curioso, tá? É isso aí. E isso não está relacionado à formação. Então, a gente hoje, dentro dos nossos times, a gente tem formações das mais diversas possíveis, tá? Mas a gente tenta buscar pessoas que tenham esse senso de curiosidade. Por quê? Legal. Você pode ser um matemático, você pode ser um advogado, você pode ser um administrador ou um publicitário. O que a gente procura são qualidades em que você não vai se acomodar em saber o básico, em saber o que você precisa no seu dia a dia. A gente quer pessoas que, no fim, busquem algo a mais,
que se incomodem com esse algo a mais, e também outras qualidades que vão de encontro aí, eu diria, aos valores que a gente tem aqui dentro da Americanas, que é você conseguir ser um bom dono do negócio, você procurar fazer as coisas sempre mais e melhor a cada dia, ou seja, evoluir esses pequenos passos no seu dia a dia de trabalho. Então, quando você consegue, através de um processo seletivo ou através mesmo de indicações que são uma das grandes fontes de recrutamento que a gente tem aqui, faz com que a gente tenha profissionais que tenham uma maior aderência, né, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ritmo e à nossa cultura aqui. Cara, eu concordo plenamente com o que você falou, assim, pô, é legal a gente ter um fit aí, porque a curiosidade, além de o que você falou, né, de não deixar a pessoa sabendo o básico, também vai fazer com que, na minha opinião, é uma das qualidades de um bom profissional de Digital Analytics ali de dados, que é basicamente a pessoa não aceitar o sim ou não por resposta, né? Ele tem que ter alguma justificativa, tem que existir uma razão por que aquilo foi feito daquele jeito. Então, o curioso, no mínimo, ele vai chegar e falar assim, Thiago, eu entendi por que a gente, vamos supor, fez essa nova tela aqui do app. Eu entendi que a gente fez, mas qual foi o motivo? Assim, por que a gente fez essa nova tela do app aqui, XPTO? Se não tiver uma razão por trás, né, o profissional de dados fica louco. E muitas vezes ele é o responsável por fazer essas perguntas, né? Porque o dado vai ajudar ele a responder, né, Tiagão? Eu diria que não só esses pontos assim que você colocou, que são super pertinentes, né? Mas uma das grandes virtudes que a gente foca no desenvolvimento das nossas pessoas é a capacidade de falar não também. Boa. Isso é extremamente importante. Quando você une essas qualidades que eu comentei, mais esse desenvolvimento pessoal, onde a pessoa ela aprende que nem tudo precisa ser feito, ou seja, que ela consegue olhar criticamente, entender qual é a dor do negócio, né? Entender qual é o problema e validar essas hipóteses com dados, você vai ver que sua vida ela fica mais fácil, porque assim, tá todo mundo cheio de ideia maravilhosa. Se você resolver praticar todas essas ideias, colocar todas elas em produção, todas elas em prática, você não vai dar conta e você vai criar uma fila de desenvolvimento, um backlog que no fim não está gerando valor para o cliente em toda a sua essência, né? Então a gente pratica muito aqui esse desenvolvimento dessa habilidade que cara, eu preciso saber falar não. Independente de quem me pede, se é o meu colega de trabalho, se é o meu líder direto, se é um diretor da empresa, assim, eu acho que você acaba sendo mais valorizado a partir do momento que você consegue embasar as suas hipóteses, devolver isso com números e falar, a gente não vai por esse caminho aqui por conta de A, B, C e D. Então, com isso, a gente desenvolve e lapida bons profissionais aí. Eu concordo também contigo nesse dizer não, porque até mesmo porque se você não analisa antes de dizer não, né, e você já diz, não, vamos fazer sim, e depois você não faz, cara, você perde todo o comprometimento, as pessoas passam a duvidar de você, não tem mais segurança no que você faz. Perde a confiança, né? Total, né? Você falou que ia fazer, agora você está dizendo que não pode? Então, as pessoas realmente têm que aprender a dizer não, né? Para poder ter essa noção, calma, vou analisar, no mínimo, né? Deixa eu analisar aqui e te trago essa resposta. Porque nem tudo a gente vai saber de supetão, assim, responder sim ou não, vamos fazer, né? Tem coisas que a gente precisa analisar. Tem coisas que a gente sabe já pela função e tal. Pô, legal, cara. E trazendo esse é o espírito. Esse é o espírito. E trazendo aqui ainda nesse conceito de soft skills, né? Mudando aqui agora para hard skills, né? A gente fala muito sobre as hard skills do profissional aqui de Digital Analytics. Existem várias ferramentas que essas pessoas vão saber, mas eu particularmente tenho sempre isso na minha cabeça, que cara, você vai saber um monte de ferramentas, você vai se desenvolver em diversas ferramentas, mas talvez a ferramenta que você gastou um puto aí para aprender, na empresa XPTO você não vai usar. Porque a pessoa não usa essa ferramenta. Né? O que você entenderia que um profissional que está começando, uma pessoa que quer se dar bem ali na área de Digital Analytics, que tipo de hard skills essa pessoa deveria conhecer, que talvez fossem mais plurais, vamos dizer assim? Bem legal. Eu concordo muito com essa questão de ferramentas, tá? A gente nunca contratou e nunca vamos contratar por ferramentas. Até porque assim, a gente aqui é apaixonado pelo problema, não pela solução. Então, é muito importante você ter esse embasamento
pré-ferramenta, tá? Então, quando a gente pensa em dados, eu acho que tem três grandes disciplinas e o nível de maturidade entre elas que a gente exige para cada perfil que a gente contrata varia, obviamente, tá? De acordo, primeiro, com a senioridade da vaga, e também com a área, o time em si que você vai estar atuando. Se é um time mais core, que está mais próximo da criação do produto, ou se é um time mais de analytics, que está mais próximo do negócio, tá? As três grandes dimensões são, cara, a primeira delas é raciocínio lógico. Então, aqueles testezinhos que pareciam brincadeira que você fazia no meio do jornal de raciocínio lógico, eles são de extrema ajuda aqui para a gente poder entender efetivamente uma capacidade cognitiva da pessoa pegar um problema, qualquer que ele seja, e desmembrar ele em pedacinhos e conseguindo trabalhar, conseguir dar os próximos passos, tá? O segundo é conhecimentos básicos de estatística, tá? Então, a gente, independente da área, da disciplina, da formação, a gente gosta de pessoas que entendam e que não necessariamente precisam conhecer, mas que queiram aprender, tá? Porque a gente aqui dentro, inclusive, ensina, a gente tem aulas, a gente tem programas de formação que vão te dar essa bagagem. E a terceira grande área de conhecimento é a parte de linguagem de programação, tá? Então, ela hoje, eu diria que 80% das áreas, ela já é um diferencial aqui dentro. Ainda tem algumas áreas que não são necessárias para você cumprir o seu papel no dia a dia de trabalho. E quanto mais próximo do core do produto, mais necessário se faz o conhecimento e, obviamente, a diversidade desse conhecimento em linguagens, em frameworks, etc. Quanto mais próximo do negócio, menor esse conhecimento, mas linguagens como, por exemplo, SQL para fazer consultas de banco de dados ou até mesmo Python para fazer análise de dados são super interessantes, tá? Então, são essas três grandes áreas aí que a gente considera bem relevantes aqui. Boa. É o básico, né, cara, também da parte de saber o básico de SQL, um básico de Excel, um básico de R, né, alguma coisa ali, porque dependendo do volume, principalmente falando de vocês aí, que tem um volume gigante de dados, cara, você não vai conseguir ficar consultando sem ser no banco, né? Então, muitas vezes a ferramenta era só uma forma de coleta de dados, né? Você joga pro banco e nele que você consulta, né? É isso aí, esse é mais ou menos o espírito aqui que os times trabalham. Cara, legal. Acho que é muito bom já a gente iniciar esse papo falando de soft e hard skills aqui, que acho que já deu uma certa elucidada na cabeça das pessoas, entendendo, principalmente falando dos times da Americanas aí, falando justamente nesse time da Americanas. Eu queria entender hoje como é que aí dentro da Americanas S.A. vocês dividem essa área de dados, assim. A gente sabe que, tem muita área, né? Tem muita chance. Só que as pessoas, elas confundem muito. Eu digo que hoje em dia, quando você fala de dados, a pessoa fala assim, Data Science. Aí você fala, não, a pessoa, BI. Você fala, não, a pessoa Analytics. Não, Big Data. Deep Learning. Data Lake. Tipo, tem uma porrada de coisa. E as pessoas ficam loucas. As pessoas acham que tudo é igual. E, na realidade, existem diferenças absurdas sobre cada uma dessas áreas aí. Eu queria entender hoje, se você puder compartilhar com a gente, como é que é dividida essa área de dados hoje aqui da Americanas, só pra galera entender como é que cada um fica no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Boa. Essa pergunta sobre estrutura, ela é muito comum, tá, Gustavo? Eu já tive a oportunidade de respondê-la algumas vezes, mas principalmente eu sempre gosto de ouvir respostas e experiências de outras empresas. Acho que a melhor definição que existe é que, assim, primeiro, não existe um modelo certo, um modelo ideal. Existe um modelo que funciona para a sua empresa. E dentro da mesma empresa, cara, podem existir modelos distintos que atendem àquela necessidade pontual, tá? E aí eu posso dar exemplos aqui da nossa jornada. A gente nasceu digital, então a gente sempre fez analytics, como a gente pode chamar aí um termo genérico, né? Desde do nosso nascimento em 2006 até hoje, obviamente, em diferentes estágios de maturidade. Legal. Então a gente já teve áreas de dados totalmente centralizadas, onde existia um único time que era responsável pela
produção do conteúdo, dos produtos de dados, eles trabalhavam gerindo um backlog da empresa inteira, etc. A gente já teve áreas completamente descentralizadas, onde nasceram iniciativas nas áreas de negócio que permitiam, na verdade, né, com que os seus clientes, ali no caso eram os times de desenvolvimento, pudessem criar métricas e analisar resultados das suas próprias aplicações. E a gente, em um determinado momento, se eu não me engano, acho que foi 2017, a gente identificou essa necessidade. A gente tinha uma pluralidade de organização nas estruturas de dados, também muito conhecido por termos genéricos aí como silos de dados, né? Perfeito. E a gente viu que não estava mais compensando trabalhar de forma descentralizada. Por que isso? Porque a gente estava gastando tempo, esforço e pessoas para fazer o que a gente chama de ciclo de vida dos dados, ou seja, toda a parte de ingestão, transformação até disponibilizar. E, assim, você concorda comigo que esse processo que você faz de ingerir, transformar, carregar, disponibilizar o dado, ele gera zero valor para o seu negócio? Ele zero a zero, porque assim, até aquele momento você ainda não começou a análise, que é o que vai te dar o caminho das pedras. Então a gente viu que a gente estava, de certa forma ali, não otimizado. Tá? Então lá mais ou menos em 2017 a gente resolveu, vamos dar um passo atrás. Então a gente deu um passo atrás, reuniu o que a gente chamava de 3 times de dados, unificamos os times, pensamos numa única estrutura técnica, e foi onde a gente efetivamente conseguiu dar escala nas nossas tomadas de decisão, porque a gente se preparou para um conceito de plataforma, tá? Então hoje a gente tem 3 plataformas, eu estou dando um salto aí de mais ou menos 4 anos, onde existe a plataforma de métricas, que ela é responsável, cara, por toda a parte de coleta, de definição, o que é uma métrica, né? Quando você entra no aplicativo lá, se você faz um screen down, isso é uma métrica? Pode ser, pode não ser, depende do interesse. Então, hoje, a gente tem um time que é especializado em olhar para isso e garantir que tudo que os times de produto queiram coletar esteja disponível, esteja acessível e que exista essa informação para que depois eles possam fazer análises e tomarem decisões em cima disso, beleza? A segunda plataforma que a gente tem é o que a gente chama de plataforma de Big Data. Então, esse é um ambiente completamente self-service, onde a gente automatiza o máximo possível das tarefas. Por quê? Porque a empresa é muito grande e o nosso time não pode crescer nessa mesma proporção. Então, se a gente não cresce, se a gente não tem essa capacidade, nem queremos também, né? Na verdade, isso não é uma habilidade. A gente não quer crescer na mesma proporção, porque senão fica muito caro. Então, o que a gente faz? A gente constrói softwares para poder automatizar a tomada de decisão. Então, digamos que você é um gerente de um time de desenvolvimento responsável pelo sistema do saque da sua empresa, beleza? Você quer se conectar na plataforma de dados. Você simplesmente vai chamar uma API nossa e vai falar assim, eu quero mandar o campo 1, 2, 3, 4, 5. E aí você configura esse processo, a gente tem todo um sistema interno, você vai lá configurando um formulário e apertando um botãozinho de play, a métrica, ela misteriosamente nasce do outro lado e você consegue analisar ela, tá? Óbvio, a gente não fez isso da noite para o dia. A gente levou meses e meses de maturidade até acertar e deixar isso funcional. E por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa plataforma de machine learning, tá? Então é onde você efetivamente consome toda essa estrutura de dados já criada, já processada, já enriquecida, e as pessoas cientistas de dados criam seus modelos ali, já com a capacidade de colocar esse modelo em produção sem ter conhecimento também de desenvolvimento. Tá? Então, como é que a gente está hoje? Times de plataforma completamente self-services, onde a gente oferece a ferramenta, a gente brinca aqui bastante, tem aquele ditado bem conhecido, a gente nunca dá o peixe, a gente ensina as pessoas a pescarem.
Para quê? Por que a gente faz isso? Na métrica, na área de Big Data e na frente de Machine Learning. Porque se a gente fizer o que é o trabalho esperado das áreas, a gente não consegue escalar as soluções. Então, a gente se põe num step anterior, que é um step de plataforma, onde a gente precisa construir soluções cada vez mais escaláveis, cada vez mais abertas e permitir que a decisão ela seja tomada na ponta, ou seja, por quem está ali dentro da área de negócio, por quem está ali pilotando o dia a dia e que tem o conhecimento. Cara, isso que você falou deu um boom aqui também, porque é uma coisa que a gente fala há muito tempo. Em diversas situações, quem acompanha nosso podcast, quem acompanha live, vídeo do YouTube, sabe que a gente fala muito sobre isso, e a gente já até fez um vídeo no nosso canal do YouTube, quem estiver assistindo aqui pelo YouTube vai aparecer como sugestão para você aqui em cima, que é justamente isso, sobre a descentralização no acesso à informação. A gente vê, né, no caso de vocês que você há 12 anos aí dentro, conseguiu aprender sobre o negócio, sobre a empresa e também aplicar todo o seu conhecimento de dados para fazer isso acontecer, mas a gente vê, cara, quando você entra em outras empresas, que existe um setor de analytics ou de dados, e esse setor é o setor que é meio que demandado, né? Então, as áreas de produto, área de marketing, área de dados, área comercial e tudo mais, eles demandam para esse setor, e esse setor meio que cria as informações, coleta os dados nas ferramentas e gera meio que relatórios, né? E cospe relatórios para a galera analisar. Cara, isso não gera velocidade, Esse não gera daí escala. Era o nosso cenário, esse cenário que você descreveu era a nossa vida mais ou menos de 2009 a 2012, tá? A gente trabalhou exatamente nesse modelo. Exatamente dessa forma. Mas não, em não 2012 escala, né? a gente não escalava já. Então imagina se fosse hoje. Exatamente, é isso que eu falava. Foi o que você falou muito bem, cara. Você ia ter que crescer teu time de uma forma vertiginosa, porque, infelizmente, são as pessoas que geram os relatórios ali, fazem as coisas acontecerem. Então você tem que ter um monte de minion, né, aí dentro para fazer as coisas acontecerem. Não gera escala, custo alto e tudo mais. Então, acho que a solução que você falou aqui agora foi muito, muito boa, assim. Acho que para as pessoas que estão entendendo, assim, você tem que ter uma área, mas perceba, né? Você tem uma área onde ela é responsável por ajudar a coleta do dado, ajudar a dar autonomia para os times, e os times de analytics, dados, métricas, eles continuam trabalhando, só que eles trabalham no entendimento deles sobre a métrica, o dado, e no entendimento do time de negócio para criar soluções que sejam suficientes e fáceis e escaláveis para as pessoas poderem consultar de uma forma descentralizada, né? Isso é lindo de se ouvir, por sinal. Não, é exatamente isso, mas acho que assim, o principal recado aí para quem está ouvindo a gente, tá acompanhando essa experiência, não existe um modelo certo, assim, não se julguem porque, hoje eu não estou conseguindo trabalhar nesse modelo. Assim, a gente tem, desde o início da companhia em 2006, então aí a gente está falando aí de 15, 16 anos de maturidade e de erros e aprendizados que a gente teve ao longo dessa jornada para chegar num modelo que funciona, tá? Mas, assim, parte fundamental disso é a capacidade de se planejar e de enxergar o que a gente quer fazer, tá? Em 2017, quando eu falei que a gente fez um trabalho de unificação, eu tive a oportunidade de liderar esse trabalho, até hoje estou com esses times aqui, mas uma das principais coisas que a gente fez foi, naquele momento, investir tempo na definição do que seria a nossa missão, tá? Porque isso faria com que ficasse claro os próximos passos e para onde a gente estava seguindo. E a nossa missão é algo muito simples, cara. Assim, de ser falada, de ser conduzida, ela torna-se simples porque eu tenho um time ímpar aí, com pessoas fantásticas. Mas na prática, a nossa missão é organizar as informações da companhia e ela tem que cumprir duas propriedades. Ela precisa ser acessível e útil. E elas precisam ser as duas propriedades simultâneas. Você não pode ter só aquele dado acessível. Você já deve ter visto, tipo, tem aquele time, aquela área que tem aquele dado, mas o cara não quer compartilhar, porque senão ele acha que ele vai perder a relevância, a importância dele. E o dado precisa ser útil. Então, assim, não basta o dado estar disponível. O útil, o conceito de utilidade para a gente, ele tem que respeitar as propriedades de completude, de disponibilidade,
de integralidade. Então, no fim, tem uma série de métricas de qualidade que classificam para a gente, no fim, um dado ser útil, tá? Legal. E, por fim, mas não menos importante ainda, dentro da missão, tudo isso tem que acontecer para quem? Para pessoas, que é o nosso primeiro público, mas principalmente para os sistemas. Então, o ganho de escala que a gente teve foi quando a gente fez os sistemas se conectarem para fazer tanto o envio quanto a extração desse conhecimento, tá? As pessoas têm capacidade de tomarem decisão, com certeza, e normalmente são decisões melhores do que algoritmos tomariam, tá? O ponto você ganha escala efetivamente a hora que os sistemas passam a se beneficiar de todo esse ecossistema. Então, acho que o norte que a gente definiu, o que a gente queria ser, como a gente queria fazer, permitiu com que a gente chegasse no nível de maturidade que a gente tem hoje também. Não, perfeito, cara, eu concordo plenamente contigo e tem um ponto, assim, em cima do que você falou, que é a questão de não existir receita de bolo, né, não existir bala de prata. Cara, isso é muito importante, porque as pessoas, elas têm, eu particularmente fui assim minha vida, né, eu via frameworks e tudo mais, falava assim, cara, eu concordo em parte, não concordo em parte, mas para eu poder ter a propriedade de entender como funciona, deixa eu implementar esse framework aqui, por exemplo, para ver. Implementei e falei, cara, eu acho que essa etapa aqui eu posso fazer melhor, eu tenho uma ideia diferente. Deixa eu pegar esse framework então e adaptar a minha realidade de duas coisas diferentes aqui. Pronto. Me desenvolvi e criei o meu próprio. Então acho que as pessoas precisam, né, pegar essas informações, ler, entender e adaptar a sua realidade, né? Parar de achar que é um copy-paste. Eu vi ali, copiei, colei aqui, tá funcionando perfeito, vida que segue. Cara, você tem que adaptar a sua realidade. Assim, a gente tá falando de uma realidade da Americanas S.A. aqui, como o Thiagão falou, 15 anos, errando, acertando, testando e aprimorando. Talvez você que esteja ouvindo agora, a gente tá montando isso na tua empresa, ou você é o profissional daquela empresa, cara, você pode chegar lá, mas vai baby steps, como ele falou no início de tudo aqui. Cara, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Será que a primeira coisa que você tem que fazer para uma área qual área que te consome mais? A área que me demanda mais hoje, onde eu trabalho, é a área de produto. Cara, quais são as principais informações que essa área de produto deveria ter de forma rápida, simples e eficaz? Será que se você criar uma relação de API com a ferramenta pelo Excel e todo dia o Excel disparar um e-mail com essas informações, resolveria a área de produto nesse primeiro momento? Cara, resolve. Cara, já é um primeiro ponto. Agora você começa a aprimorar e vai se desenvolvendo. Mas isso que eu acabei de falar para você aqui é uma coisa muito simples de fazer. É conectar a API com o Excel e mandar por e-mail. Talvez já resolve uma dor ali de um time de produto. Você vai evoluindo, né? Porque as pessoas têm essa mania, né, Thiago, de acreditar que é copy-paste e funciona e depois reclama que o negócio não funciona. Pô, cada empresa é diferente, cada setor é diferente. E, em cima dessa pegada, acho que tem uma pergunta que todo mundo sempre quer saber e todo mundo é fã, né? Eu costumo falar que as pessoas são muito fangirl e fanboy de ferramentas, né? Então as pessoas são assim, eu sou defensor do Tableau, eu sou defensor do Looker, não, o meu é ClickSense, eu sou Power BI, não, tinha Google Analytics. A galera tem um negócio, uma necessidade por adoração de ferramenta que eu acho surreal. E eu queria debater isso com você em dois sentidos, né? Eu queria, primeiro, que você, antes da gente falar de ferramenta, você falasse o que você leva em consideração na hora de escolher uma ferramenta. Acho que para mim o principal ponto é esse. Existem várias, mas a gente tem que saber o que a gente quer para qual ferramenta resolve aquilo para a gente, talvez até aquele momento. E tem várias nuances. Talvez uma ferramenta é cobrada em real, outra em dólar, o dólar tá 6 prata, você vai na de real e a decisão final é porque é 6 vezes mais barato, né? Então, o que a gente analisa antes da gente escolher que ferramenta usar? E depois, se você puder falar, assim, só para questão de curiosidade, vocês usam qual ferramenta aí dentro, só para a galera conhecer um pouquinho aí o setup? Legal, cara. Essa conversa sempre é polêmica, né? Eu concordo com o que você fala. A gente brinca que assim, tem os especialistas de ferramenta, né? No fim, é um risco muito grande que a gente não recomenda ninguém colocar esse risco na sua própria carreira, né? Porque se você é especialista numa única solução, você está, vamos dizer, modulado ali, você está associado a ter oportunidades de trabalho em um único local onde essas ferramentas são utilizadas. Então, acho que ninguém quer isso para sua própria vida. Perfeito. A menos que você vá trabalhar na empresa de origem. Aí pode ser uma paixão mesmo. Na ferramenta, E aí tem que correr atrás dos seus sonhos aí, cara. Mas assim, tem a avaliação de solução aqui,
ela é algo bem complexo. A gente faz um processo com os principais parceiros envolvidos, etc. E a gente, assim, de forma muito, muito, muito resumida, tá? A gente avalia sempre pelo menos três dimensões. Legal. A primeira delas é a experiência. Então, assim, cara, não adianta eu ter uma ferramenta que, é maravilhosa, que resolve todos os meus problemas, mas para você usar ela, você vai ter que saber programar em Scala, que é uma linguagem não comum. Como é que eu vou democratizar isso? Então, a experiência é um dos pilares extremamente importantes aqui dentro. E ele está relacionado com cultura, com treinamento, com capacitação, tá? Então, esse é um deles. O segundo pilar, você comentou já, custo. Custo para a gente é um fator extremamente importante, porque qualquer solução que a gente faça, cria ou contrate, ela precisa escalar dentro da nossa empresa. Nossa empresa hoje tem mais de 30 mil funcionários. Então, se você for pensar em custo de licença, já fica caro. É tão simples quanto isso. Então, o custo ele é um fator que está sempre dentro da nossa matriz de decisão, tá? E a terceira grande área que a gente avalia é sempre escalabilidade. Então, assim, a minha solução hoje, ela permite escalar ela tanto horizontal quanto vertical, tá? O que significa isso? Significa que a característica do nosso negócio é trabalhar com grandes eventos, tá? Então, o e-commerce brasileiro, ele está pautado num calendário de marketing que respeita grandes eventos. Desde, cara, Dia dos Pais, Dia das Mães, Black Friday, aniversário das marcas e afins, tá? Então, nesse cenário, você conseguir ter escalabilidade horizontal e vertical é extremamente importante, tá? O que é uma escalabilidade horizontal? Então, imagina que você tem o seu sistema de analytics e você precisa, hoje a sua empresa tem 100 pessoas e ele funciona super bem. Se você crescer a sua empresa para 1.000 pessoas, ele vai continuar funcionando super bem? Se você crescer a sua empresa para 10 mil pessoas, ele vai continuar funcionando super bem? Então, é permitir com que, conforme você aumente o número de usuários, você consiga ter uma boa experiência. A escalabilidade vertical é aquela escalabilidade do pico. Então, assim, hoje a minha base de usuários é de 300 pessoas, mas eu tenho eventos que essa base ela sai de 300 para 3 mil pessoas durante um intervalo de hora. Isso funciona? Isso resolve? Essa solução que eu estou implementando, ela vai me dar essa capacidade? Ela não vai me trazer problemas dessa escalabilidade? Então, acho que são propriedades aqui que a gente avalia e que, no fim do dia, permitem com que a gente tome uma decisão sobre qual plataforma seguir para qual necessidade, tá? Legal. Eu acho que eu concordo com seus pontos também. Acho que é muito importante a galera fazer essa reflexão. Acho que a única coisa que eu coloco em jogo, e aí dependendo da sua empresa, eu colocaria duas coisas. É a adoção da ferramenta frente ao mercado, e número dois, a quantidade de pessoas que podem saber operar ou não. Acho que um exemplo claro que a gente tem aí é o quanto de empresa está fazendo troca de ferramenta hoje, porque, por exemplo, a Adobe Analytics não é uma ferramenta muito de fácil adoção, nem de fácil documentação. Então, só quem sabe mexer na Adobe é quem já trabalhou em uma empresa que tem Adobe, né? Porque você não consegue instalar essa ferramenta de graça ali para fazer teste no teu WordPress com 5 acessos, né? Você não consegue. Então, às vezes, é difícil encontrar até um profissional que saiba operar essa ferramenta, porque, tipo, não é uma ferramenta que tem adoção, não é uma ferramenta que existe de fato documentação pública e tal. E isso às vezes é um problema, porque pode ser que seja uma ferramenta maravilhosa, mas o profissional seja mega caro, ou você tem que, junto à ferramenta, contratar a consultoria da própria, né? Então você fica muito amarrado nela ali. Então esse ponto de adoção eu sempre tento levar, não estou dizendo que é o ponto principal, mas tento levar. O que eu preciso, por exemplo, se eu quisesse, um exemplo aqui, usar a Adobe, o que eu precisaria para ter isso? Cara, será que eu precisaria então contratar um curso da Adobe para todos os meus funcionários aqui, de todo mundo aprender? Porque eu não posso deixar isso em uma pessoa também, né? Esse conhecimento é uma pessoa, a pessoa saiu de férias, saiu da empresa, tô ferrado. Então, como é que eu posso pulverizar isso? Eu tento sempre pensar nessa questão da adoção frente ao mercado e ao meu próprio time, para poder entender se de fato aquilo eu consigo escalar em conhecimento, principalmente, né? Porque a gente tende às vezes ver
em algumas empresas, a decisão pela contratação de uma ferramenta vem do top-down, né? Quem usa é a galera que está lá embaixo, mas a decisão vem lá de cima, a galera fala, não, aqui a gente é fã, vou dar um exemplo aqui, Salesforce, então a gente vai implementar. Mas embaixo ninguém sabe usar Salesforce. Aí quando você mata toda a implementação, agora você tem uma outra questão de uma curva de aprendizado, das pessoas aprenderem sobre essa ferramenta, porque ninguém estava mapeando isso. Então acho que uma questão de adoção às vezes é importante, porque no mínimo você entender que a contratação daquela ferramenta vai te fazer também contratar algum tipo de conhecimento para o teu time sobre ela, né? Acho que isso é importante, no mínimo estar mapeado, assim, né? Não que você vai deixar de escolher, mas entender que você precisa ter isso interno também, que senão você está ferrado. Mas eu penso Total, cara. um pouquinho nisso. Isso pra gente entra dentro da experiência aí, tá? Boa, Esse, boa. sem dúvida alguma, é um dos fatores que a gente avalia aqui, né? Legal. Os seus comentários são bem pertinentes aí, acho que estão alinhados com o que a gente vê, não só aqui dentro, mas também em outras empresas. Enfim, a gente conhece bastante gente no mercado, troca bastante figurinha. No que diz respeito à experiência, é muito importante você pensar, cara, em cultura, em treinamento, em capacitação. Então, assim, como é que você avalia? Então, pra gente aqui, óbvio, assim, a gente tem uma pegada muito forte de fazer as coisas, né? Então, por exemplo, dentro do time de analytics aqui, a gente hoje tem pessoas de produto dedicadas à parte de cultura, treinamento, capacitação, etc. Mas tudo isso vem já desde a negociação que a gente tem com os nossos parceiros. Tipo, cara, de ter sessões de treinamentos dedicadas, de transformar as pessoas em experts, e aí a gente consegue garantir essa evolução aí. Porque senão a curva de aprendizado dentro da empresa começa a patinar, né? Você tem uma Ferrari, eu costumo brincar sempre disso. Nada contra, mas só é um exemplo de vida, né? Você tem a Ferrari, bota o Rubinho pra dirigir, o cara nunca consegue ser campeão, né? Essa é sacanagem. Tiagão, falando um pouco aqui, cara, sobre. A gente falou sobre ferramentas, já falou sobre como é que é dividida a área, software, hard skills ali. Mas tem uma coisa que é legal, é que a Americanas S.A. ela desenvolveu a própria ferramenta de dados, né? Eu queria entender, acho que em 3 pontos, assim, a forma na qual vocês pensaram em criar a própria ferramenta de dados. Primeiro, por que vocês pensaram em criar a própria ferramenta, né? Esse é o primeiro motivo, assim. E de fato, além de pensar em por que criaram a própria ferramenta, o que essa ferramenta faz? Como é que ela funciona? Ela integra todos os dados e a galera consulta ali? Só para a galera entender o que vocês fizeram, o motivo de vocês executarem isso e o que essa ferramenta faz. Porque a galera deve estar agora louca sabendo que Americanas tem própria ferramenta. Boa, cara. Na verdade, eu acho que assim, o nosso principal ponto é necessidade, tá? Hoje, nenhuma solução de prateleira, e aí, solução de prateleira são, cara, essas que você chama um fornecedor X, traz aqui, e beleza, eu consigo andar 100% a partir dali. Nenhuma dessas soluções de mercado permitem com que a gente consiga extrair o valor que a gente quer extrair para o nosso negócio, tá? Então, a motivação que a gente teve sempre foi a necessidade de customizar, a necessidade de entregar uma experiência melhor para os nossos clientes, de oferecer uma experiência melhor para os nossos sellers, para todo o nosso ecossistema aí que envolve funcionários, fornecedores e clientes finais, tá? Então, o nosso drive sempre foi isso, como que eu permito e ofereço essa solução customizada. Na prática, a gente aqui somos grandes fãs de desenvolvimento, tá? A gente brinca sempre que todos nós aqui somos desenvolvedores por natureza. Tá todo mundo sempre pensando em, como é que eu construo a minha própria solução? Seja ela um relatório que você vai fazer em Excel ou seja um grande sistema analítico que permeia a companhia como um todo, tá? Então, para a gente é muito importante isso. E tá no mindset, tá naquele conjunto de habilidades que a gente começou no início do papo ali falando que, é importante identificar nas pessoas. Então, o que a gente construiu? A gente hoje usa o que existe de, vamos dizer, mais barato nos sistemas cloud, que são máquinas, tá?
e a gente integra todo o sistema de métricas de coleta de dados, ou seja, os sensores, para dentro do nosso ambiente de Big Data. A partir dali, a gente oferece experiências customizadas de consumo para você conseguir criar os seus próprios produtos de dados ou para você construir os seus próprios sistemas de modelagem em cima desse ambiente de dados. Tá? Tudo isso da forma mais simples possível, ou seja, exigindo o conhecimento que você precisa. No caso, entender e dominar a área de negócio, ou seja, se você quer falar sobre um assunto específico, se você é responsável por uma parte ali do site, você é um product owner, você precisa entender daquele negócio. E isso a gente não te ensina, não tem como um time técnico, um time de plataforma te ensinar sobre o negócio. Então você precisa conhecer, entender e saber o que você quer, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter conhecimentos mínimos, como eu comentei lá, da parte de análise de dados, da parte de acessibilidade de linguagem de programação, etc. E a gente tenta abstrair o máximo possível da complexidade. Então, digamos que você é um analista, um cientista de dados e se aventurou a construir um modelo que relaciona o volume de vendas de ar-condicionado com a temperatura da sua cidade ali. Você quer colocar esse modelo em produção? É fácil, cara. Hoje, um cientista de dados, ele simplesmente vai apertando o botãozinho na interface, o modelo dele vai para a produção e fica se retroalimentando, fazendo com que a tabelinha de vendas receba novos inputs, a tabelinha de temperatura também receba novos inputs e produzindo uma nova tabela que é quanto unidades de ar-condicionado eu vou vender. Aí essa pessoa pode usar isso para melhorar a sua compra, para melhorar o volume de itens e estoques disponíveis, etc. Tá? Então a gente tenta sempre minimizar o esforço, ou seja, tirar do ambiente produtivo de trabalho aquele esforço técnico que ele não te soma valor. Ninguém precisa, nenhum cientista de dados precisa compreender técnicas de CI/CD, de colocar modelos em produção, porque isso não vai somar valor no ambiente dele. Então a gente foi lá e resolveu essa etapa. Tá? Assim como a gente resolve, por exemplo, toda a etapa de ingestão e ETL de dados para que um analista de negócio possa ir lá e saber, cara, fiz uma campanha de marketing aqui no parceiro X, como é que está o meu volume de visita, como é que está o meu bounce, como é que está o meu universo aqui de métricas, melhorou, piorou, fiz um teste AB, eu consigo separar isso ou não, tá? Então a gente tenta deixar o mais simples possível. E por baixo o que a gente usa basicamente são máquinas e infraestrutura da cloud, tá? A gente hoje opera nas 3 clouds, nosso ambiente, todas essas 3 plataformas que eu comentei para vocês, eles são híbridos, então parte deles rodam na AWS, parte deles rodam no Google, no GCP e parte roda na Azure, tá? E por que a gente faz isso? Porque a gente primeiro acredita em usar o que cada solução tem de melhor, então a nossa distribuição de ecossistema, ela está pautada em, cara, eu preciso ter a melhor solução para resolver o meu problema e não, eu quero usar a solução X do provedor Y, tá? Então a gente busca sempre essa relação e também pela característica hoje assim, precisa ser fácil ter essa interoperabilidade entre clouds. A gente vê com alguma frequência acontecendo incidentes, etc. É fácil e é importante a gente estar preparado para quando um incidente técnico acontecer com qualquer provedor, que eu consiga pegar e falar, cara, eu estou no provedor A, então agora eu vou para o provedor B e sigo minha vida. Assim, eu não posso ter dependência técnica de qualquer provedor que seja, tá? Cara, acho que o que você falou ficou bem claro para mim e deu um ponto de sacada importante pra galera que tá ouvindo aqui, que no final das contas, você consegue deixar o seu time de data science, time de produto, time de marketing, whatever, investir seu tempo e energia na resposta que quer executar e não investir seu tempo e energia primeiro em criar como vai chegar a resposta e depois ter que investir seu tempo e energia de novo em pegar a solução para aplicar. É isso aí. Então,
De fato, você consegue deixar o investimento de tempo e energia focado naquela parte que é o que você falou lá no início do podcast, que é o que vai dar valor no final, né, para o negócio, é o que vai dar valor no final para o produto, para o cliente. Boa. Perfeito. Boa, cara. É isso mesmo, Gustavo. Cara, a gente está indo já para os finalmente aqui do nosso podcast. Tem mais 2 perguntinhas. E deixando bem claro aqui para você que está ouvindo a gente aqui, esse podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, em todos os lugares, mas ele também está disponível na íntegra no YouTube, exceto a última perguntinha. Agora, nosso podcast, sempre a última perguntinha ali, ela vai ser exclusiva para os assinantes do Métricas Prime. Não conhece ainda o Métricas Prime? Então se liga no jabazinho. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É, amigo, o Métricas Boss Prime é a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB, que por um valor mensal ou anual, você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, métricas para produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e que são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime.metricasboss.podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Tiagão, então, seguindo aqui a nossa pergunta, indo para os finalmente já aqui, a gente conversou nesse podcast como um todo e ficou muito claro que todas as áreas, né, das empresas, elas precisam ter acesso aos dados e você, junto aí da Americanas, conseguiu dar essa descentralizada no ambiente, né, para as diferentes equipes terem acesso a esses dados. Eu queria, acho que só tentar deixar na cabeça da galera o que essa descentralização, né, fez com que, de fato, acontecesse alguma coisa na Americanas S.A. Você falou um pouco há tempo atrás, acho que até 2007, mais ou menos você falou 2007 a 2009, vocês tinham essa equipe que dava os dados para a galera, cuspia os relatórios, cuspia as informações e não conseguia escalar, ia ter que escalar com várias pessoas. E vocês fizeram essa troca toda para que os times pudessem ter acesso direto à informação. Você consegue trazer para a gente assim, o que isso teve de ganho, além de, claro, custo pessoa? O que isso teve de ganho aí para a Americanas S.A.? Cara, eu costumo contar vou tentar ser breve aqui, mas nos primórdios lá, quando a gente tinha times centralizados, a gente ainda não tinha sequer a marketplace, que hoje é algo já democratizado no Brasil, etc. Certo? Então, eu tinha um time comercial que era responsável por todas as vendas, por compra, estoque, distribuição dos produtos no centro de distribuição, e a gente trabalhava ali, em média, cara, eu diria cerca de 300, 400 mil itens de sortimento disponíveis no site. Já era muita coisa, mas você tinha um time altamente especializado em compra e venda daqueles itens. Então você conseguia, através aí de oferecendo relatórios, dashboards, permitir com que essas pessoas tomassem decisão e que fossem ótimas decisões, beleza? Quando a gente começou a crescer, e isso exponencializou com a chegada do Marketplace, a partir de 2015, ali mais ou menos, faz com que a gente precise descentralizar a decisão também. Por quê? Porque hoje o nosso sortimento disponível no site é de mais de 110 milhões de ofertas. Como é que você vai tomar a decisão por um volume de sortimento tão distribuído? Então você precisa também distribuir a decisão, tá? Então o principal ponto dessa história toda é, cara, como é que eu consigo tomar a decisão com velocidade? Para você fazer isso, você precisa descentralizar a tomada de decisão. Então, não é mais lá o diretor, não é mais o gerente responsável pelo departamento que toma a decisão. A decisão está descentralizada em todos os sellers que fazem parte do nosso ecossistema, e isso por si só já são centenas de milhares de sellers tomando decisão de
preço, estoque, cara, quanto que eu coloco de produto aqui, naquela campanha, etc. E também dentro do nosso time, como eu comentei, hoje somos mais de 30 mil pessoas tomando decisão diariamente, tá? Então, acho que esse foi o grande pulo do gato, como é que eu dou velocidade na tomada de decisão? Ou seja, como é que eu tiro a burocracia da tomada de decisão, tipo, ter que ir repassando a informação até chegar lá no líderzão, no cacique da tribo que toma a decisão, entendeu? Então, com isso, a gente conseguiu descentralizar de forma democrática e dando a ferramenta certa para as pessoas poderem escalar isso. Cara, isso que você contou agora me lembrou uma frase de uma entrevista do Steve Jobs, cara. Que o Steve Jobs ele falava que as decisões precisavam ser tomadas com base nas ideias e não na hierarquia. Porque se você contrata no seu time pessoas que são melhores que você, para no final você ainda tomar a decisão, você está pulindo essas pessoas, né? E o que você acabou de contar aqui me lembrou um pouco essa frase do Steve Jobs, justamente por isso, né? Você tem ali vários times que são capazes, porque você contratou acreditando na capacidade dessas pessoas, de tomar a decisão e no final das contas a decisão ainda é hierárquica. Ela não faz sentido, é lógico que existem decisões hierárquicas, mas muitas dos dias a dias, as micro decisões do dia a dia, elas têm que ser descentralizadas. Eu acho que isso ficou bem claro aqui na tua fala. Show de bola, cara. E a gente está indo aqui agora... Pode falar. Não, esse ponto ele é bem relevante. Acho que tem um fato curioso para dividir com você. A gente falou muito de time, cultura aqui, etc. Tá? Mas só um fato curioso. No nosso processo seletivo aqui para participar aqui dentro dos nossos times, o próprio time participa do processo, tá? Então já começa que ele já é democrático. E para uma nova pessoa entrar dentro do nosso time, mais da metade do time tem que concordar que essa pessoa nova ela é melhor do que o próprio time. Que irado. Por quê? Porque a gente sempre pensa que as pessoas que estão entrando, elas têm que se preocuparem com o que o time vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Maneiro. Então, nada mais justo do que você trazer sempre pessoas melhores do que você está já trabalhando atualmente. E isso cria um mindset de colaboração muito intenso. Então, assim, cara, todo mundo que chega, já chega para somar. Acho que é legal aí só o parênteses que reforça bem essa mensagem que você colocou também. Não, bom, parênteses bem importante, inclusive. Me sinto honrado, tô zoando aqui agora. Me sinto honrado, que 16 anos atrás eu passei em 7 etapas para entrar. Consegui. É isso aí. Tiagão, a gente vai encerrar o podcast aqui agora porque a última perguntinha, que é a perguntinha simplesmente muito boa, que eu tenho certeza que todos vocês querem ouvir, que é pra gente falar sobre desafios e problemas que as empresas enfrentam no dia a dia de dados. Só que essa pergunta é exclusiva para os assinantes do Métricas Was Prime. Logo, você que está ouvindo a gente aqui no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, e você que está ouvindo a gente no Spotify, muito obrigado e até o próximo episódio. Você que é assinante, continua com a gente aqui.